Bom dia! Hoje a nossa aula será de ciências. Vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é formado pelas vias respiratórias e pulmões, que fornecem ao sangue o oxigênio para a respiração e retiram dele o dióxido de carbono. A troca desses gases entre a atmosfera, o sangue e as células é denominado respiração. Existem três tipos básicos de respiração, que são a ventilação pulmonar, que é aquele ato que a gente faz de inspirar e expirar, soltar o ar pela boca e inalar pelo nariz. Respiração externa, que é a pulmonar, é a troca de gases feita pelo sangue e pulmões. E a respiração interna, que é a tecidual, é a troca de gases entre sangue e células. Agora vamos falar sobre sobre os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Vamos começar pelo nariz. O nariz, ele tem uma parte externa e uma interna. As funções do nariz são o olfato, respiração, filtração de poeira, umidificação do ar inspirado e entre outras utilidades. A parte externa do nariz é a parte visível que se projeta da face. É essa parte que forma a nossa face. O esqueleto ele é formado por cartilagens. O formato do nariz pode variar bastante, depende da genética de cada pessoa. O dorso do nariz estende-se da raiz até o ápice, que é a ponta do nariz. As aberturas são chamadas de narinas. A cavidade nasal. Ela se divide, a camada do nariz, em duas cavidades nasais. Os principais componentes do septo são a lâmina perpendicular do estemoide, que é a parte superior, o vômer, que é o osso fino e plano, e a cartilagem do septo. Afinal, ele é formado por uma parte óssea e cartilaginosa. E as cavidades nasais? Refere-se a toda a cavidade ou a metade inteira da direita e esquerda do nariz. A entrada dela é anterior através das narinas. Abreve-se posteriormente na parte nasal da faringe e através das coanas. Ele é revestido por mucosa ou muco, que se prendem nas paredes das cavidades nasais por se umidificarem. Assim, ficando seco após algum tempo, ele torna-se uma espécie de proteção. Ele protege o nosso pulmão contra a poeira, qualquer produto que possa ocasionar um mal ao pulmão. As cavidades nasais têm o teto, o assoalho e as paredes medial e lateral. E temos também as conchas nasais, que são estruturas altamente convolutas, semelhantes a rolos, que oferecem uma grande área de superfície para a troca de calor. A concha nasal inferior, ela é mais longa e bem mais larga. Ela é formada por um osso independente, coberto por uma túnica mucosa que contém grandes espaços que aumentam e controlam a cavidade nasal. As conchas nasais média e superior são processos mediais da etimoide. Temos também a faringe. A faringe, que é a garganta
É um tubo que começa nas coanas e estende-se para baixo do pescoço. Ela está localizada logo atrás das cavidades oral e nasal e na frente das vértebras cervicais. Nós temos aqui cavidade nasal, laringe e a traqueia. A faringe, ela funciona como uma passagem para o ar e o alimento e fornece uma câmara de ressonância para os sons da fala. Ela é composta por músculo esquelético e é revestida por uma túnica mucosa. Nós temos também a nasofaringe, que é a parte superior da faringe, denominada nasofaringe. Ela tem as seguintes comunicações: duas coanas, dois faríngeos das tubas auditivas e o istmo faríngeo. A parte posterior contém a tonsila faríngea, que é adenoide, que é quando a gente tem dor de garganta, ela inflama, é preciso retirar. As coanas são aberturas que demarcam o limite entre a cavidade nasal e a porção nasal da faringe, que é a epíglote. Elas são como um canal coletor. O sistema respiratório é também atacado por doenças alérgicas, que resultam da hipersensibilidade do organismo, né? Então a gente precisa ter vários tipos de cuidados para não ocasionando lesões no sistema respiratório, que são uma das precauções que todos os dias temos que ter, que é não inalar produtos químicos, ficar longe de queimadas, que a fumaça prejudica o pulmão, medicamentos, não tomar medicamentos sem autorização médica, cosméticos muito fortes e principalmente evitar usar o uso do fumo e drogas inaladas, né? Porque tudo isso está ocasionando uma doença respiratória que muitas vezes leva a óbito. Eu vou fazer uma pergunta. O processo de inspiração e expiração são movimentos respiratórios realizados respectivamente para a entrada e a saída do ar do nosso corpo. É aquele movimento que a gente faz de inspirar e expirar. A inspiração, ela é causada pela contração de qual músculo do sistema respiratório? Então, o músculo que contrai quando a gente faz esse movimento é o diafragma. Ele abre o pulmão para que a gente possa levar o ar até ele. Na respiração pulmonar, o oxigênio percorre um caminho até chegar aos pulmões. É onde ocorrem as trocas gasosas. Esse percurso que o ar faz pelo sistema respiratório começa pela cavidade nasal, né? Vem pela faringe, passa pela laringe, passa traqueia, brônquio e vai direto para os pulmões. Agora eu vou recitar para vocês um poema da Mafalda Carvalho, era uma aluna do 8º ano. Ela fez sobre o sistema respiratório. É evidente e obrigatório que temos que respirar. Para isso, tem que existir ar no sistema respiratório. Encha o peito de ar, diz o médico ao paciente. O oxigênio é para entrar, se não quer ficar doente. O gás carbônico tem que abalar.
para longe do pulmão, mas o tórax tem que apertar para completar a respiração. Entra puro ar inspirado pela boca e pelo nariz, na faringe, laringe e traqueia. Passa apertado, bem apressado para nos pulmões entrar bem feliz. Eu vou dar algumas recomendações. Vamos cuidar do nosso corpo, evitar entrar em contato com os produtos químicos, não fumar, não usar drogas. Esse é um dos meios que todos os dias a gente pode evitar para que tenhamos uma vida saudável. A saúde do pulmão é um bem precioso que todos os dias temos que preservar. Bom dia!